Bom, bom dia para todos, bem-vindos aí na palestra do professor Rômulo. Queria agradecê-lo já antecipadamente de ele ter disponibilizado um tempo na agenda dele para ter vindo para cá e a gentileza de ele ter vindo mais cedo, porque ele é co-orientador do aluno Arthur, aluno de doutorado do Arthur, e ele já vinha tarde porque o Arthur qualifica, então já fica o convite, quem quiser ver o Arthur ser torturado hoje à tarde, na sala 6, né, Arthur? Sala de aula 6, já vejam o Arthur sendo torturado. E aí o Rômulo, ele fez a gentileza de vir mais cedo aqui, atendendo um convite nosso, para vir ministrar essa palestra aí para vocês, que é um negócio que ele trabalha bastante, né? Então, essa contribuição dos sistemas energéticos durante o exercício físico. E o Rômulo é uma pessoa que eu já conheço há algum tempo, ele consegue dar uma aplicação bem prática, né? Não é só conceito, por isso que tem lá, né, aspectos conceituais e práticos. Então não fica só no teórico, não, ele vai dar uma aplicação bem prática, acho que isso que é interessante. Tá, então obrigado, professor Rômulo. E depois do final da palestra a gente abre para um pouquinho de algum tempo de pergunta, não, né? Senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui fazendo pergunta para o Rômulo. A gente abre para uns 15 minutos de pergunta no final. Tá bom? Obrigado, Rômulo. Algumas projeções que ficaram meio claras. É possível apagar? Acho que aí está bom. Não, eu troco. Eu tenho... Bom, acho que troco, vamos ver se vai funcionar. Bom, pessoal, meu bom dia oficial a todos. Antes de falar um pouco sobre o tema apresentado ali para vocês, eu gostaria de agradecer o professor Renato, agradecer e parabenizá-lo por essa iniciativa. Fiquei muito honrado com o convite de vir aqui nessa manhã, poder falar para vocês sobre um tema que eu gosto bastante de ler, de pensar e, eventualmente, até de escrever sobre ele. O professor Renato Barroso já apresentou para vocês, meu nome é Rômulo Bertuzzi, eu sou professor livre-docente da Universidade de São Paulo e líder do Grupo de Estudos em Desempenho Aeróbio, lá da USP. O acrônimo deste grupo é JEDI, embora a fonética seja muito parecido com Jedi da Guerra nas Estrelas, vocês notarão ao longo dessa apresentação que não existe nenhuma relação entre as coisas, foi meramente ao acaso a fonética ser igual, tá bom? Também estou muito feliz por estar na cidade de Campinas. A cidade de Campinas é uma cidade que sempre esteve na minha memória afetiva, porque o meu bisavô veio da cidade de Mantova, ao norte da Itália, trabalhar numa fazenda que existia aqui na cidade de Campinas, que eu acho que dá o nome do bairro, que é a Fazenda do Taquaral, que, segundo meu avô, não era, meu avô já faleceu, não era a Fazenda do Taquaral, era a Fazenda do Taquaral, porque terminava em L, então a língua, ele se vivia me corrigindo, a língua tinha que terminar sempre no céu da boca, porque não era Taquaral, cu, no final. Então, desde muito cedo, eu vi as histórias da Fazenda do Taquaral, e eu fico muito feliz de estar aqui hoje, numa condição um pouco diferente que esteve o meu bisavô e meus avós. Tá bom? Bom, vamos lá então. Quando o professor Renato me fez o convite, eu pensei em organizar essa apresentação, esse bate-papo, seguindo essa seguinte estrutura. Primeiro vou tentar apresentar para vocês qual é a relevância dessa temática. Em seguida, vamos ver alguns conceitos que envolve, né, a contribuição de sistemas energéticos. A gente não vai ficar gastando muito tempo nisso, mas é importante relembrar de algumas coisas, porque elas são imprescindíveis para a compreensão das formas de quantificação. Tá bom? Em seguida, vou falar para vocês de uma das formas de quantificação dos sistemas energéticos durante o exercício físico. Depois falar de algumas coisas que nós temos feito ao longo dos anos, inclusive a proposição de um site gratuito para vocês e qualquer pessoa no mundo poder fazer esse tipo de cálculo, tá bom? Pois bem, a primeira pergunta que deveria vir em nossa mente é: por que eu preciso compreender qual é a contribuição do metabolismo aeróbio, do metabolismo glicolítico, do sistema TPCP, em transferir a energia química contida nos substratos energéticos para a contração muscular? Por que é importante eu saber isso? Por que é importante eu quantificar essas coisas? Existem diversas respostas para essa pergunta. Eu vou apresentar algumas para vocês. A primeira delas seria para tentar identificar ou caracterizar esportes, métodos de treinamento ou é mesmo exercício físico. Qual a ideia que está por trás? Se eu sei que um esporte é predominantemente aeróbio,
ou predominantemente anaeróbio, eu deveria, em maior parte da programação do treinamento para esse esporte, prescrever exercícios com essas características. Então, de uma outra forma, a contribuição de sistemas energéticos me permite aperfeiçoar a especificidade do treinamento que eu pretendo aplicar, né? Se eu perguntar para vocês aqui, um esporte predominantemente aeróbio, provavelmente vocês conseguiriam me dar 2 ou 3 exemplos. Então, essa é a relevância, uma das relevâncias dessa temática. Tá bom? A gente tem alguns exemplos, predominantemente aeróbio, né? Ali o remo, e embaixo a maratona, e predominantemente anaeróbio, se eu pensar na musculação, poucas séries ou apenas uma série de um exercício, e os 100 metros, tá ok? Isso, para vocês, parece muito trivial, e talvez seja. Quando eu pego os extremos, esportes muito curtos ou esportes muito longos. Mas e se eu perguntar para vocês, qual a predominância do sistema energético numa corrida de 800 metros? De 400 eu sei que é glicolítico a predominância. E 800? É predominantemente, ainda continua sendo glicolítico? É aeróbio? Está na transição entre os dois? Por isso que é importante a aplicação dessas medidas, pessoal, para a gente melhorar a nossa intervenção profissional. Tá ok? Eu já tento responder a questão dos 800 metros à frente. Uma outra aplicação dessa técnica ou dessa metodologia é tentar identificar o estado de treinamento de sujeitos altamente treinados, como vocês podem ver ali à esquerda, o professor Renato Barroso e eu, e sujeitos mais ou menos pangarosos, que são mais ou menos treinados, né? O Cielo e o Lance Armstrong. A diferença entre esses dois grupos é que o da esquerda nunca foi acusado de doping, pelo menos estamos nesse lucro, né? Essa é a única vantagem. Mas, com a contribuição de sistemas energéticos, eu consigo ter uma ideia como que está ocorrendo a adaptação dos meus atletas ao longo da temporada. Ou seja, se eu estou prescrevendo um treinamento, objetivando melhorar a via glicolítica, de fato isso está acontecendo? Ou ao contrário, se eu estou prescrevendo um treinamento com o objetivo de maximizar a aptidão aeróbia, de fato isso está acontecendo? Então, com essa metodologia, eu consigo identificar quais são as adaptações que estão ocorrendo no organismo dos atletas ao longo do tempo. Tem uma evidência que não é tão recente assim, mas essa do artigo de revisão do Gastan, que ele demonstra, está vendo, como a ativação de cada um desses sistemas responde a longo prazo. Ou seja, quando os atletas são submetidos a uma rotina de treinamento, dá para se perceber nessa figura que as adaptações são bastante distintas, né? Nós temos lá em linha contínua os velocistas e em linha pontilhada, os atletas de longas distâncias, de endurance. Vejam, por exemplo, a via glicolítica, né, que está escrito ali como glicólise, como eles acionam de forma bastante distintas. Então, essa metodologia, a quantificação, me permite também ter uma ideia de quais são as adaptações que estão ocorrendo no organismo do indivíduo a longo prazo. Ok? Então, temos dois bons motivos já. Vamos ver um terceiro motivo da aplicação da técnica, para a gente ficar um pouquinho mais inteligente. Tá bom? Ou para nós sabermos um pouquinho mais hoje do que nós sabíamos ontem. Então, a quantificação de sistemas energéticos, com todas as limitações que ela possui, permite também compreender um pouco mais os fenômenos fisiológicos. Aqui tem um exemplo bastante simples de um trabalho que a gente publicou em 2013, que a gente queria saber naquela ocasião qual é a contribuição dos sistemas energéticos ao longo do teste progressivo, um teste ergospirométrico. Vamos fazer um parênteses aqui e começar a falar mal das pessoas para animar um pouco essa plateia. Por que surgiu esse interesse meu em quantificar as vias energéticas no progressivo? Lá na unidade que eu trabalho, estava tendo uma série de seminários, e quando eu passei pelo corredor, eu vi que na porta tinha um seminário falando sobre aptidão aeróbia. Eu falei, bom, isso aqui me interessa, vou assistir. Aí sentei lá e vi um palestrante da pós-graduação ministrando a palestra sobre esse tema. Num dado momento ele falou assim, não, porque se eu quero treinar predominantemente anaeróbio, eu deveria prescrever intensidades acima do limiar anaeróbio, ou acima do segundo limiar. E continuar a palestra. E aquilo ficou na minha cabeça. Daí eu levantei o braço e perguntei, quando eu prescrevo treinamento acima do segundo limiar ou do limiar anaeróbio, o estímulo é predominantemente anaeróbio? Ele falou, não, é predominantemente anaeróbio. Passou do limiar, o exercício torna-se predominantemente anaeróbio. Aí eu falei, bom, vou manter a educação até o final. Eu falei, mas se a gente pensar da seguinte maneira, o VO2 máximo,
que está em intensidades acima do limiar anaeróbio, não representa a maior capacidade de captar, transportar e utilizar o oxigênio, ou seja, a maior capacidade, como é que o estímulo que está abaixo dessa maior capacidade pode ser predominantemente anaeróbio? Ele falou, não, eu não consigo te responder com detalhes, mas é. Eu falei, bom, tudo bem, obrigado. Aí fiquei pensando, mas por que surgiu essa dúvida na cabeça dele? E eu vejo que é uma dúvida recorrente, pelo menos nas aulas, não só da graduação, mas da graduação é muito recorrente. O termo limiar anaeróbio, pessoal, ele surgiu no início da década de 1960, quando o Wassermann foi o primeiro sujeito a falar de limiares, pelo menos o que a gente conhece na história da fisiologia do exercício, e ele mediu a concentração de lactato ao longo do teste progressivo. E ele percebeu que em um dado momento, a concentração era um pouco mais alta do que os valores de base das pessoas. Daí ele propôs o termo limiar anaeróbio. Mas a gente sabe hoje que em nenhum momento isso pode acontecer, né? Em nenhum momento o músculo entra na aerobiose no teste progressivo até a exaustão. Essa é a confusão do limiar anaeróbio, por causa do termo. O limiar anaeróbio não significa que a partir daquela intensidade o exercício torna-se predominantemente anaeróbio. Voltando à história do aluno, eu fiquei pensando, pô, tudo bem, ele não respondeu adequadamente, mas também não existe estudos demonstrando o quanto é aeróbio e o quanto é anaeróbio. Por isso que a gente conduziu esse trabalho simples. A gente fez a quantificação durante o teste progressivo. Então, no eixo X, vocês têm a potência e no eixo Y, a contribuição. Em azul, o aeróbio, em amarelo, o anaeróbio. Tá bom? Bom, já dá para ter uma ideia que até o final do teste, o anaeróbio nunca vai ultrapassar o aeróbio, certo? Para que isso acontecesse, as linhas deveriam se cruzar, né? O amarelo passasse o azul e o azul começasse a cair, tá vendo? Isso não acontece em nenhum momento, pessoal. Tá bom? E o limiar anaeróbio, ele estava nessa intensidade aqui, ó. Tá vendo? Próximo ao final. Se a gente olhar aqui, ó, onde está o limiar anaeróbio, a contribuição é quase de 80% do metabolismo aeróbio nessa intensidade. E se você olhar, ela continua predominante até o final do teste. O metabolismo anaeróbio, ele só vai predominar em intensidades acima do VO2 máximo. E bem acima, 130%, 140% e assim por diante. Tá bom? Então, essa é uma possível aplicação da técnica, para a gente compreender um pouco mais o fenômeno fisiológico durante o esforço físico. Tudo bem? Isso também não era muita novidade não, viu, pessoal? Tem artigos já falando, ó, que a transição da contribuição do anaeróbio ou do aeróbio, durante um teste progressivo, ela não acontece abruptamente. Naquele ponto, passa a ser anaeróbio. Não, ela acontece de forma contínua com o aumento da intensidade. Tá bom? Mas ninguém tinha mostrado os valores. Acho que essa foi a brincadeira do artigo anterior. Bem, então temos aí algumas aplicações práticas do porquê, né? Nós deveríamos aprender a quantificar o quanto é aeróbio, o quanto é anaeróbio lático, o quanto é anaeróbio alático. E a segunda pergunta é, dessas vias metabólicas, qual é a mais importante? Metabolismo aeróbio, metabolismo anaeróbio lático, alático. O que vai determinar a importância de uma via em uma situação são pelo menos dois fatores. Existem outros, mas são dois clássicos. A intensidade e a duração do esforço físico. Se vocês recorrerem aos livros textos de fisiologia do exercício, os clássicos e antigos, né, como esse do Astrand, por exemplo, ele vai apresentar uma tabelinha parecida com essa daí, em que nós temos a duração do esforço, lá 10 segundos, 1 minuto, 2 minutos e assim por diante, assumindo que é um esforço máximo. Então, um esforço máximo de 10 segundos, esforço máximo de 1 minuto, 2 minutos, assim por diante. Em 10 segundos, um esforço máximo, a contribuição anaeróbica é de 85%. Esforço máximo, pessoal, não quer dizer que se eu ficar parado aqui sem fazer nada, por 10 segundos haverá predominância do anaeróbio. Então, no esforço máximo, a predominância em 10 segundos é do metabolismo anaeróbio. A transição de um para o outro, a predominância do anaeróbio sobre o aeróbio, só vai ocorrer em que momento ali na tabela? Em 2 minutos, pelo que está destacado ali em amarelo, né? Então, se eu fizesse um esforço máximo, em 2 minutos haveria a predominância anaeróbia. Pelo menos na década de 1970. Tá bom? Então, guardem esses valores. Em 2 minutos haveria a transição. Porém,
estudos relativamente mais recentes têm demonstrado que esse período da transição, em que o anaeróbio vai predominar sobre o aeróbio, ocorre mais precocemente, não ocorre em 120 segundos. Né? Em 120 segundos, já há predominância do aeróbio. Né? Ainda há predominância do aeróbio, perdão. O anaeróbio ele vai predominar mais ou menos ali em 60 segundos, a metade do tempo do Astrand. Localizaram aqui, ó. Eu estou sem a ponteira, ó. Mas é quase que o anaeróbio, né? E ali o aeróbio. Em 60 segundos, 55%, 45%. Então, é quase a metade do tempo que o Astrand propôs na década de 70. Tá bom? Então, guardem esse número. Esse é o número mais fiel, 60 segundos. Pois não. Para mim, tudo bem. O que você... Boa pergunta. Vamos continuar. Isso aí, vou falar o porquê. É a próxima. Um outro exemplo, pessoal, pensando no esporte, né? Então, se eu fizer uma corrida intensa de 3 km, em que momento vai mudar a predominância, né? Olha o ponto cruzando ali, ó. Ao entorno de 75 segundos. Próximo daquilo de 60 segundos do Gaston e muito diferente do 120 do Astrand. Não é? E, ó, 600 metros, a pergunta inicial, pensando nas provas de atletismo, 800 metros seria, a corrida de 800 metros seria o ponto de corte. Nos 800 metros, pessoal, há a predominância do metabolismo aeróbio. Se você olhar ali, ó, no eixo X, a distância, né? No Y, a fonte da energia. Claro que a contribuição anaeróbia ela é alta ainda, mas a predominância ela é do aeróbio, tá bom? Nos 800 metros. Isso tem sido demonstrado por diferentes técnicas, né? Técnicas mais atuais. Por exemplo, modelo matemático, medidas diretas do músculo esquelético, pelo MAOD, que é um método muito bem aceito para a quantificação do metabolismo anaeróbio. Então, é mais possível que a predominância do aeróbio ela deve ocorrer a partir dos 60 segundos, 75 segundos. Tudo bem, pessoal? Está aqui? Tranquilo? Então, a pergunta que você acabou de fazer é: qual é o motivo dessas divergências? Por que essa diferença tão grande entre Obrigado, Arthur. Entre uma tabela da década de 70 e um artigo de revisão de 2001. Ok, obrigado. Antes de explicar o porquê, a gente precisa rever alguns conceitos de bioenergética rapidamente, pessoal. Primeiro, o sistema do metabolismo anaeróbio lático, o sistema TPCP. Né? A gente sabe que isso daqui está acontecendo dentro do músculo esquelético, né? Em que eu tenho a hidrólise da fosfocreatina, através da enzima creatina quinase. Haverá liberação de energia no momento da hidrólise, né? Energia suficiente para recintos numa molécula de ATP, e teremos como produtos a adenosina de fosfato e fosfato inorgânico. Isso está acontecendo dentro do músculo esquelético. A outra via metabólica, o metabolismo anaeróbio lático, a glicólise. Nós temos a degradação de uma molécula de glicose, né, onde haverá a redução de NAD e FAD, liberação de energia para recintos de algumas poucas moléculas de ATP, e ao final, algo que é importante decorar nesse momento, é a produção do metabólito chamado lactato, que parte fica no próprio músculo, parte vai para a corrente sanguínea. Ok? Continuando pelo metabolismo oxidativo, se não for convertido em lactato, o piruvato ele vai perder moléculas de carbono, vai virar um grupo acetil, vai entrar no ciclo de Krebs, onde haverá a redução de NAD e FAD, a liberação de moléculas de dióxido de carbono. Se for se o substrato energético não for glicose e for lipídio, ele passa por um ciclo antes da beta-oxidação. E o que é importante a gente memorizar nesse momento é que esses grupos, essas coenzimas, esse grupo acetil, né, que virou coenzima A, ao final perderá elétrons, e no final de toda a história aqui haverá a presença do oxigênio para a formação de uma molécula de água. Então, o que é importante a gente saber disso? Ó? Que tenha o oxigênio participando da oxidação do carboidrato ou do lipídio. O oxigênio, pessoal, é um gás abundante na atmosfera. Então, se eu conseguir medir
o oxigênio, ou quanto a pessoa está captando de oxigênio durante o exercício, eu tenho uma estimativa de toda essa via que eu acabei de mostrar para vocês. Tá bom? De tudo aquilo que está acontecendo, o oxigênio, apenas o oxigênio, é utilizado como marcador da via aeróbia. Tá bom? Porque lá no final, ele participa da formação de uma molécula de água. Bom, do lado da via glicolítica, nosso principal marcador é o lactato. Não que ele seja o melhor, mas é o principal. Tá bom? E do sistema TPCP é um pouco mais complicado, porque tudo está acontecendo dentro da célula, a via glicolítica também, mas não tem um marcador externo. Não existe nada que sai do músculo para a corrente sanguínea, ou que está indo da corrente sanguínea para o músculo e possa ser utilizado como marcador, pelo menos por enquanto, nessa parte da nossa palestra. Tá bom? Mais à frente eu mostro uma possibilidade para vocês. Então, marquem, memorizem isso também, que o lactato vai ser o marcador da via glicolítica, o oxigênio da via oxidativa, e o alático, vou mostrar para vocês como que isso é feito. Bom, ok, tudo bem, você parou para falar isso, me deu uma enrolada, mas qual o motivo mesmo da diferença entre os 120 segundos do Astrad e os 60 segundos, 75 segundos do Gastan? Para falar da diferença para vocês, pessoal, vou ter que contar uma outra história, tá bom? Em meados da década, no início da década de 1920, especificamente 1923, esse senhor que tem aqui a foto projetada à direita de vocês, o Archibald Vivian Hill, ele conduziu uma série de estudos que lhe rendeu o prêmio Nobel em fisiologia, em medicina naquela ocasião o Nobel não era em fisiologia, era em medicina, depois que virou em fisiologia. Ele conduziu uma série de experimentos. O principal achado foi que ele demonstrou que o músculo produzia calor, mas como ele produziu uma série de experimentos, ele observou diversos fenômenos que são importantes até hoje, e vou tratar deles um pouquinho daqui a pouco, tá bom? Na mesma ocasião, ele dividiu o Nobel com Otto Meyerhoff. Otto Meyerhoff foi o sujeito que demonstrou que o músculo esquelético produzia lactato. O lactato, até então, por incrível que pareça, só era encontrado em amostras de leite. Por isso que veio o nome lactato. Ele demonstrou que o músculo também produzia lactato. Tá bom? Isso foi muito importante para a compreensão da via glicolítica, que eu acabei de mostrar para vocês lá. A via glicolítica que eu mostrei para vocês só tem lactato no final, por causa do Otto Meyerhoff, que ganhou o prêmio Nobel também, dividiu, né? O Hill e o Meyerhoff dividiram, tá bom? O Hill, ele é daqueles sujeitos que parece que vem para a humanidade só para irritar a gente. Porque... não vai aparecer, mas tudo bem. Ele fez diversas descobertas muito importantes. Isso em 1920, pessoal. Foi ele que descobriu o VO2 máximo, foi ele que descobriu a eficiência, foi ele que falou do débito alático de oxigênio, débito lático de oxigênio, que hoje vocês conhecem como EPOC. Foi ele que descobriu tudo isso em 1920. Ele foi o sujeito que jogou os dados da fisiologia do exercício. Depois as pessoas pegaram partes disso e foram estudando, demonstrando que não era exatamente como ele tinha observado em 1920. Mas foi ele que lançou isso. Se você pegar o sumário de um dos papers dele, que é esse paper, é basicamente um sumário de livro-texto de fisiologia do exercício. Né? Ele descobriu muita coisa. Sujeito que irrita a gente, né? Porque não tinha poucas medidas, né? E mesmo assim ele conseguiu ter importantes insights. E uma das coisas que ele descobriu, que a gente vai falar daqui a pouquinho, vamos falar já, na verdade, é do débito lático de oxigênio. O que o Hill observou? Ele conduziu uma série de experimentos, como eu falei para vocês, ele observava que quando o sujeito interrompia o exercício, parava, o quanto ele estava captando de oxigênio, o quanto ele estava consumindo, não caía abruptamente. Se eu estou parado aqui, estou consumindo, por exemplo, 3,5 mililitros, quilograma por minuto, estou correndo, estou parado, estou consumindo isso. Faço um tiro de 3 quilômetros, por exemplo. E aí, quando eu paro de me exercitar, eu não volto imediatamente para os 3,5 mililitros por minuto. Tá bom? Esse consumo ele sobe durante o exercício e vai caindo lentamente, quase não, de uma maneira exponencial. Ele falou assim, mas a pergunta era, como é que pode isso? Se eu parei de me exercitar, o músculo parou de contrair, o consumo de oxigênio continua ainda elevado. Naquela ocasião, ele sugeriu que o consumo ficava elevado porque estava oxidando o lactato que foi produzido durante o exercício físico. Tá bom? Por isso que levou o nome de débito lático de oxigênio.
tá bom? Ou débito lático, tá ok? Ele propôs isso, ó. Parei, o consumo está alto porque está oxidando o lactato, está na corrente sanguínea por outros órgãos. Bom, cerca de 10 anos mais tarde, um outro pesquisador também muito importante, Rodolfo Margaria, esse sujeito aqui à direita de vocês, ele conduziu experimentos para entender um pouco mais como é que era tal esse débito lático de oxigênio do rio, de 1922, 23, tá bom? Também um pesquisador formidável, Rodolfo Margaria, ele era do primeiro laboratório de fisiologia do exercício que a gente tem registro do mundo, que é o laboratório de fadiga da Universidade de Harvard. Ele conduziu os mesmos experimentos ou algo muito parecido que o rio, só que ele mediu o consumo de oxigênio caindo aqui, ó. Foi muito parecido com o que o rio havia descrito, só que naquela ocasião ele mediu o lactato. Ele viu que não existia uma associação temporal entre o comportamento do consumo de oxigênio e a concentração de lactato na corrente sanguínea. E havia uma dissociação temporal entre as duas coisas. Ele falou, se existe uma dissociação temporal, não é possível que o consumo elevado após o exercício esteja oxidando o lactato produzido no esforço físico. Aí ele separou, ele falou, ele separou em duas fases. Ele falou, essa fase inicial aqui, da queda do consumo, não pode ser para a oxidação do lactato, porque o consumo está caindo e o lactato ainda não estabilizou. Então ele separou em duas fases. Ele falou que existe uma fase rápida do débito de oxigênio e uma fase um pouco mais lenta que vai caindo gradualmente. Que essa fase lenta, talvez de fato seja para a oxidação do lactato, mas a fase rápida não pode ser, porque o lactato nem acabou de atingir, nem tinha atingido o pico ainda na corrente sanguínea e o consumo estava caindo. Tudo bem? Daí ele sugeriu, ó, o consumo de oxigênio após o esforço físico, imediatamente após o esforço físico, ele está elevado para haver a ressíntese da fosfocreatina, que seria, no caso aqui, da contribuição das vias energéticas, do metabolismo anaeróbio alático. Ele falou, eu estou consumindo mais oxigênio, esse oxigênio está indo lá na via oxidativa, ressintetizar ATP. O ATP que está sendo ressintetizado pela via oxidativa está ressintetizando a fosfocreatina que foi degradada no início do exercício. Foi isso que ele propôs em 1933. Mas também foi por exclusão, porque ele não tinha medido nada, não tinha como medir nada naquela época, foi o que ele propôs. Tá bom? Então ele separou débito, o Rio falou débito lático, ele separou débito alático, fase rápida, e o débito lático, a fase lenta, dessa curva que eu mostrei para vocês agora. Tá claro isso, pessoal? Tudo bem? Podemos prosseguir? E essa figura clássica que vocês vão encontrar no livro de Fisiologia do Exercício, que foi proposta pelo Margaria. Se você pegar o Macardo, que faz tempo que eu não vejo a última edição do Macardo, faz muito tempo que eu não vejo. Mas as anteriores tinham, ó. Então, consumo de oxigênio durante o exercício, consumo de oxigênio pós-exercício. Pós-exercício tem uma fase rápida e uma fase lenta. Quem descobriu isso aqui foi esse sujeito aqui da direita de vocês, Rodolfo Margaria. Tá bom? O outro que veio para irritar a gente. Porque fez isso por exclusão. Ele só conseguia medir o lactato, não conseguia medir outra coisa. Tá bom? Bom, então vamos separar em caixinhas agora. Débito lático e débito alático, tá bom? O débito lático, ou seja, aquela fase lenta, posteriormente foi revisado e demonstrou-se que também parece que ela não está associada apenas à oxidação do lactato. Existem outras variáveis que estão influenciando no comportamento do consumo de oxigênio após exercício, especialmente a fase lenta, que o Rio chamou de débito lático, que o Margaria concordou que a fase lenta também era o débito lático. Né? No início da década de 1980, o Gasser e o Brooks revisaram e falaram, ó, pelo menos a fase lenta não é só oxidação de lactato, pode ser um monte de coisa. Entre elas, a própria oxidação do lactato, a ressíntese dos fosfatos de alta energia, oxidação de AGL, liberação de catecolamina, temperatura corporal e restabelecimento dos estoques de O2. Então, existe muita coisa influenciando a fase lenta. Por isso que surgiu o termo EPOC, que traduzindo para o português, é um termo muito mais genérico, que é excesso de consumo de oxigênio pós-exercício. Não estabelece uma relação de causa e efeito, como existia o débito lático e o débito alático. O termo já estabelecia uma relação de causa e efeito. Como essa relação de causa e efeito não era verdadeira, pelo menos para a fase lenta, o Gasser e o Brooks propuseram o EPOC que a gente conhece hoje. Tá bom? Tá, e a fase rápida, né?
A fase lenta parece que é uma mistura de um monte de coisas. E a fase rápida é realmente só ressíntese de fosfocreatina, a fase rápida do consumo de oxigênio? Bom, estudos que foram conduzidos para verificar exatamente isso só foram publicados na década de 1970 por causa do avanço da tecnologia. Possivelmente o primeiro deles foi esse do Piper e Spiller, que foi conduzido com cães, em que se estimulava eletricamente o músculo esquelético e mensurava o comportamento do consumo de oxigênio e a ressíntese de fosfocreatina mensurada no próprio músculo. E naquela ocasião, em animais, eles demonstraram que havia pelo menos uma associação de quanto estava recuperando de fosfocreatina com o consumo de oxigênio no músculo esquelético. Isso em cães. Um pouco mais para frente, estudos com diferentes metodologias foram conduzidos para verificar se de fato era dessa maneira. E parece que bate, parece que confirma a hipótese. Estudos mensuravam a ressíntese da fosfocreatina no transporte de oxigênio local, verificavam a taxa da ressíntese de fosfocreatina com a atividade da enzima citrato sintase, que é um marcador da via aeróbia, um marcador clássico, né, da via oxidativa, e todos eles demonstrando que essa fase rápida parece que, de fato, ela tem aí uma relação com a ressíntese da fosfocreatina. Somente nos anos, próximo dos anos 2000, que os primeiros estudos foram conduzidos de uma forma com a medida um pouco mais, uma metodologia, uma abordagem metodológica um pouco melhor, né? Esse estudo do McCrary, de 1996, eles mediam a ressíntese de fosfocreatina por imagem de ressonância magnética de fósforo, acho que esse é o termo correto, só que eles faziam separado. Eles faziam primeiro só a imagem, que é esse aparelho aqui, né, com um exercício muito simples, né, de flexão e extensão de joelhos. A máquina fazia a imagem dos músculos ativados e gerava um espectro parecido com esse daqui. Ó, tá bom? Faziam isso durante a recuperação, pegava o mesmo sujeito, tirava ele da máquina e media o consumo de oxigênio na bicicleta. Então fazia não simultaneamente. Tá, okay? Esse estudo aqui do Rossiter, que foi um dos orientandos do Brian Ripp, ele já desenvolveu a metodologia para fazer simultaneamente, que é essa figura. Então, a pessoa estava conectada ao analisador de gases e, simultaneamente, fazia o exercício, já fazia a medida do consumo de oxigênio pós-exercício e as imagens da ressíntese da fosfocreatina durante a recuperação. E, temporalmente, a cinética dessas duas variáveis é muito parecida. Então, a partir da resposta temporal, você fala, talvez exista uma associação entre as duas coisas de fato. Tá bom? Então, pessoal, o aeróbio mede o consumo de oxigênio, que deve resolver o problema. Todo mundo vai aceitar, porque não tem uma forma muito melhor de fazer isso. O anaeróbio alático, talvez a fase rápida da recuperação seja um marcador razoável para a gente determinar a contribuição desse sistema. Tá? E a via glicolítica, o anaeróbio lático? É sempre um problema trabalhar com anaeróbio, porque são coisas que estão acontecendo dentro do músculo, mas esse outro pesquisador, também italiano, muito importante, chamado Pietro Di Prampero, ele propôs uma forma bastante simples para se quantificar o quanto de anaeróbio está sendo transferido numa determinada atividade. Ele observou que é uma relação linear, quem me dera se todas as minhas relações lineares fossem assim dos meus estudos, mas quase que perfeita, entre o quanto que está acumulando de lactato na corrente sanguínea e a potência aeróbia. Então, ele demonstrou que pessoas que tinham potência aeróbia muito alta também acumulavam mais lactato no esforço intenso. E que essa relação, ela é linear. Se ela é linear, né, aqui está a equação linear, né, para a corrida e para a natação, a taxa de incremento, né, que seria o coeficiente angular dessa reta, é muito próximo de 3. O que esse número quer dizer? Que toda vez que eu acumulo 1 milimol de lactato sobre os valores de repouso, isso equivale a 3 mililitros de oxigênio por quilograma de peso corporal. Deu para ter por uma relação matemática simples. Ele viu toda vez que aumenta um, aumenta o outro.
Então, vou pegar o marcador desse tal metabolismo glicolítico. E eu consigo converter para a mesma unidade, que é o quanto de oxigênio está sendo consumido. Então, se existe uma relação linear entre as duas coisas, né, o coeficiente angular desta reta me dá qual a proporção do oxigênio para lactato. Seria possível também fazer isso equalizando lactato mais o seu produto e a participação do oxigênio. Mas ele fez uma forma mais simples e propôs um valor fixo. Então, segundo o de Prampero, em termos de oxigênio, o acúmulo de 1 milimol por quilograma de massa corporal equivale a 3 mililitros de oxigênio. Tudo bem, pessoal? Uma relação relativamente simples. Então, oxigênio, eu meço o quanto a pessoa está consumindo. Metabolismo anaeróbio, metabolismo aeróbio, estou ficando cansado. Metabolismo aeróbio, eu meço o quanto está sendo consumido durante o exercício. Metabolismo anaeróbio alático, pego a fase rápida da recuperação. E metabolismo anaeróbio lático, eu meço o lactato e converto por esse valor fixo de Prampero, de 3 ml de O2 por quilograma de massa corporal. Tudo bem? Porque ele demonstrou que as coisas são quase que uma reta. Tranquilo até aqui, pessoal? Querem fazer alguma pergunta sobre isso? Deixa para o final? Pois bem. Então, na minha época de pós-graduação, quando o sujeito começa a falar na minha época, é sinal que está ficando velho, né? Mas na minha época de pós-graduação, eu li esses papers e ficava, fantasiando, né? O sujeito tinha uma máquina de ressonância de fósforo, o outro conseguia medir consumo respiração a respiração, o de Prampero propôs um coeficiente, o equivalente de oxigênio para a concentração de lactato. E eu me sentia muito parecido com essa figura. Então, eu via lá os pesquisadores na Europa, Estados Unidos, com todo esse aparato, podendo fazer o que eles quisessem. E a gente aqui no Brasil é um sofrimento danado para conseguir medir lactato, para conseguir medir consumo de oxigênio. Não era fácil, pessoal. Os recursos, pelo menos da unidade que eu trabalho hoje, há 15 anos atrás, era muito diferente do que é hoje, mas muito diferente, né? Os alunos sofriam para poder usar equipamentos, porque você tinha um analisador de gases para toda a unidade. Um analisador de gases que quebra a cada 2 coletas. Então, não era fácil. Parece meme da internet, mas era muito parecido com isso daí. Tá bom? Mas a gente tinha muita vontade, e talvez até um certo grau de insanidade, e queria conduzir as coisas de qualquer maneira. Então, eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos de uns estudos que foram conduzidos. Pode parecer um pouco egocêntrica essa parte da apresentação, mas eu trouxe os estudos que eu participei porque fica mais fácil de eu contar a história. Mas eu não sou o único pesquisador brasileiro que usa essa técnica, nem brasileiro e nem internacional, tem muita gente já usando, tá bom? Mas eu trouxe alguns estudos que eu participei, fica mais fácil para eu explicar. Bom, o primeiro estudo que eu utilizei essa técnica foi no meu mestrado. Essa é uma grande vantagem da técnica. Bom, vamos por partes. No mestrado eu estudei um esporte chamado escalada esportiva. Tem um muro aqui de vocês, eu acabei de ir lá de manhã fotografar esse muro, para mostrar para os meus amigos que a Unicamp tem e a gente lá não tem. Fazer inveja. Eu estava muito interessado na escalada esportiva. Eu queria saber como é que as pessoas, o que tem que ser feito para se escalar melhor. E eu vou ter aquelas primeiras perguntas que eu mostrei para vocês, mas o que eu devo treinar na escalada esportiva? Só nem sei exatamente qual a caracterização bioenergética dela. Então a gente foi lá, a gente foi medir essas coisas. E a vantagem da técnica que eu falei para vocês, consumo de oxigênio, lactato e fase rápida do consumo de oxigênio pós-esforço físico, permite você quantificar essas coisas em uma situação que você não sabe a carga externa. Outras metodologias permitem você fazer isso? Permite, mas tem que saber a velocidade ou a potência que está sendo gerada. Essa metodologia permite você, não impõe a necessidade de saber a carga externa que está sendo aplicada. Eu meço e vejo as coisas depois, tá bom? Então, eu estava muito interessado, eu particularmente, acho que isso foi em 2002, acho que eu devia ser a única pessoa, pelo menos no território brasileiro, interessada na escalada do ponto de vista científico. Mas eu queria saber como é que essas coisas funcionavam. Tá, okay? Nós fomos lá medir, medimos atletas de elite daquela ocasião e atletas recreativos, né, que praticam recreativamente. A gente estimou, então, a contribuição da via aeróbia, do metabolismo anaeróbio alático, metabolismo anaeróbio lático, numa rota de escalada fácil, numa moderada e uma difícil.
A rota fácil, a gente mediu tanto nos escaladores recreativos, como nos atletas de elite. E o que a gente observou naquela ocasião, pessoal, além desses achados que estão sendo projetados aqui, é que o escalador de elite, vamos usar o termo gastar não que é bom para energia, mas vamos usar só para facilitar a compreensão. A gente demonstrou que os escaladores de elite gastavam menos energia que os escaladores recreativos escalando a mesma rota. Ou seja, algo muito parecido com o que a gente vê hoje em economia de corrida. Isso também acontece em outros esportes, como por exemplo na escalada. Então, quando eu somava os três, vai dar a ideia do total, o escalador de elite ele consumia menos, ele gastava menos energia. E nós somos os primeiros a falar que talvez a economia de movimento é um fator primordial para o desempenho na escalada. Isso acho que foi algo relativamente bem aceito na comunidade, porque foi um artigo publicado em 2007 e hoje ele conta com quase 70 citações. Então você pode pensar, 70 citações talvez não seja muito, mas 70 citações no esporte que quase ninguém no mundo está interessado é algo razoável, tá bom? Então isso demonstra que talvez a metodologia seja importante, né? Existe uma boa aceitação ainda na academia para essa metodologia. Um outro estudo, pessoal, que eu conduzi foi do meu doutorado. No meu doutorado, a gente queria saber... vamos abrir um parênteses aqui. Existe um negócio que chama capacidade anaeróbia. Capacidade anaeróbia refere-se ao total de energia que é possível ser transferido pelo metabolismo anaeróbio. Total. Não apenas uma fração. O total. A minha capacidade anaeróbia talvez seja diferente dele, dela e assim por diante. O total. Tá bom? Para medir o total, existem diversos métodos. Tem um que é o melhor de todos, não o melhor de todos, mas bem aceito, que é chamado MAOD, que é o máximo déficit acumulado de oxigênio. Tudo bem? Ele é muito bem aceito na comunidade científica. Só que o MAOD tem um problema. Ele só te dá o valor total. Eu não sei desse total, quanto que provém do anaeróbio lático e o quanto provém do anaeróbio alático. Aí na tese do doutorado, às vezes a dificuldade nos mostra alguns bons caminhos, não tinha muito o que medir, e daí eu fiquei pensando, matutando, falei, bom, se eu sei que o MAOD, o total, me representa o total, e eu consigo quantificar o alático pelo consumo de oxigênio após o exercício, então se eu subtrair o alático do total, o que me sobra é o lático. Isso foi a tese do doutorado. Tá bom? Então, eu peguei o total, quadradão lá, peguei a fração de quanto era o alático, pela aquela técnica do consumo de oxigênio após o exercício, e verifiquei se batia o quanto sobrava do MAOD com a constante do diprâmpero, que daria a ideia do lático. Tá bom? Foi isso que eu fiz no meu doutorado. Eu imagino também que foi algo bem aceito, foi publicado em uma revista científica que é boa da nossa área. Com essa tese eu ganhei o prêmio CAPES de teses de 2008, né, que concorre com a grande área 21, com essa metodologia. E tem dado suporte a outros estudos, inclusive teses de livre-docentes pelo nosso estado. Tá bom? Então, demonstrando de novo que essa metodologia ela pode resolver alguns problemas, inclusive teóricos também. Tá bom? Eu não lembro que ano que foi isso, talvez tenha um ano aqui. Eu não lembro exatamente que ano que foi, mas depois desses estudos, um colega de trabalho, lá o professor Guilherme Attioli, ele teve a feliz ideia de organizar a metodologia e publicar isso numa revista científica, acho que, não sei se a gente pode chamar de revista científica, mas acho que é uma revista científica, no JOVE. O JOVE é uma revista científica especializada em metodologia. Tá bom? Você envia o texto e vídeo mostrando como é que as coisas funcionam no laboratório, como é que você mede isso, como é que você calibra aquele outro aparelho. E o professor Guilherme teve essa feliz ideia. E aí participamos eu, o professor Hamilton, o professor Lancha, o professor Emerson, o Sandro, que era membro do laboratório lá da nutrição. E no primeiro dia que esse texto foi para o ar, esse vídeo foi para o ar na revista científica, teve 600 views. O que pode parecer nada para o mundo das mídias sociais de hoje. Mas para aquela época, né, numa revista científica especializada em um dia 600 views, chamou muito a atenção de alguns órgãos por aí. Um deles foi da Science. Então, a Science soltou no seu Science News. Science News é o braço da Science responsável pela divulgação científica. Ele entrou em contato com o Carl Foster, que é um pesquisador importante da nossa área,
e pedi para ele dar uma opinião sobre essa metodologia. Ele falou, ó, para esportes como judô, escalada, o que tem para fazer de melhor é isso mesmo, tá bom? Ele questiona sobre se os equipamentos não atrapalham a execução do movimento e assim por diante. Mas teve algum reconhecimento, né, de 600. Hoje não, segunda-feira eu fiz uma entrei lá no site, e hoje essa metodologia tem 16 mil views. Se 1% virasse citação, acho que a gente já ficava bastante feliz, assim, né? Desses 16 mil, acho que já estava comemorando. Tá bom? Mas é mais um exemplo de que é uma metodologia que pode ser ainda muito utilizada. Ok? Bom, já que a gente está quase caminhando para o final, operacionalmente, como é que faz isso? Como é que mede, como é que você faz a aquisição dos dados e como é que você processa os dados? Acho que todo pesquisador que está envolvido com esporte sempre tem um sonho de trabalhar com atletas de altíssimo nível, como o Lance Armstrong no ciclismo. Todo mundo um dia sonha poder avaliar essas pessoas, medir e compreender como é que o seu organismo funciona, né? Mas, na realidade, não é isso que acontece. Na realidade, o popular que nós temos para hoje é o Rafael do laboratório mesmo, que é o meu aluno de mestrado que foi para o Canadá. Bom, como é que a gente faz a aquisição dos dados? Primeiro, eu tenho que ter a medida do consumo de oxigênio durante o exercício. Esse é um equipamento que faz medida a respiração, né? Então, toda vez que o sujeito expira, ele pega uma amostra de ar e faz a medida, o aparelho online, tá bom? Aqui tem os valores sendo projetados do consumo em azul, em roxo aqui é a ventilação, aqui é a razão de troca respiratória, mas eu meço o consumo durante o exercício. A hora que para o exercício, eu deixo o aparelho pelo menos 10 minutos, ainda medindo o consumo de oxigênio. E faço a coleta de sangue para análise do lactato, pode ser por aparelhos portáteis como esse, pelo menos 2 medidas, 3 e 5, para saber onde é que está acontecendo o pico, e eu preciso medir também em repouso para poder descontar o valor de baseline. Tá ok? Bom, então eu faço medida do consumo durante, consumo pós e lactato no pico. Eu tenho que medir pelo menos 2 vezes após para saber onde é que está o pico. Via glicolítica é fácil, pessoal. Eu pego, debito o pico sobre o valor de base, vamos supor que, só para facilitar a minha vida, que em repouso estava 1 milimol, que o pico foi 9, eu tiro 1 sobre o outro, vai sobrar 8, eu multiplico 8 pelo peso corporal da pessoa e depois multiplico por 3. Eu vou ter em mililitros de oxigênio o quanto foi da via glicolítica. Pela essa constante aqui que eu mostrei para vocês, do 3 do diprâmpero. Retomando. Pego o lactato de pico, desconto da linha de base, multiplico isso pelo peso da pessoa, depois multiplico por 3, que, de onde vem o 3? Da constante do diprâmpero aqui, ó, né? E eu vou ter valor em mililitros de O2, o quanto refere-se à via glicolítica ali. Tá bom? O que é um pouco mais trabalhoso é determinar a fase rápida do excesso do consumo de oxigênio. Por quê? Determinei a via glicolítica. O aeróbio eu estou medindo durante o exercício. Começou aqui, parou aqui, certo? Eu calculo essa área pela integral. Isso qualquer software hoje, se bobear, acho que até o Excel deve fazer isso, né? Eu calculo essa área. Então, glicolítico e aeróbio, matei muito facilmente. O problema é achar a fase rápida do consumo de oxigênio após o exercício. Como ela cai no formato de uma exponencial, onde acabou a fase rápida? Aqui, tá caindo, acabou aqui, aqui ficou mais lento, não, um pouquinho mais para cá, não, é um pouquinho mais para cá. Aonde acabou a fase rápida? Para saber aonde acabou a fase rápida, eu tenho que fazer um ajuste matemático biexponencial, que a equação está sendo projetada aqui, ó. Eu faço um ajuste de decaimento biexponencial e uso os termos da primeira exponencial para poder calcular essa fase rápida. Quais termos? A amplitude e a constante de tempo. No popular, é agora que a porca tosse o rabo, porque isso não é tão fácil de fazer. Pelo menos para mim não é, que não tive uma boa formação em ciências matemáticas. Para mim isso, ainda mais há 16 anos atrás, era quase impossível de fazer. Eu não tinha condição, não tinha acesso a software, não sabia como proceder, como operar o software e assim por diante. Tá bom?
Aquele artigo do mestrado foi com muito sofrimento. Eu tive que achar um colega da física que me deu uma versão demo do software que faz essa análise, ele me ensinou como é que mexia, eu fiquei quebrando muita cabeça. Demorei muito tempo para resolver isso daqui, pessoal. Não foi algo muito trivial para mim. Hoje é, mas na ocasião não foi, tá bom? Então, aeróbio é fácil, o lático é fácil, o que dá um pouquinho de trabalho é o alático. Tá bom? Se você não tiver o software e alguém não te explicar, se alguém te explicar também é muito simples, viu, pessoal? Se eu chegar aqui e explicar para vocês como é que usa o software, 5 minutos vocês estão fazendo isso facilmente. Mas para alguém para explicar, você precisa comprar o software. Ok. Então temos aí uma limitação dessa metodologia que eu estou tentando vender o peixe para vocês dizendo que é boa, mas ela tem uma limitação que é operacional mesmo, não é fácil. E se eu somar os 3, pessoal, eu tenho o total, né? O que talvez seja importante no futuro para os estudos com exercício físico e saúde, né? Saber qual é o total. Né? Tem muitos, eu vejo, por exemplo, eu não sou um grande especialista, mas vejo muitos protocolos de HIIT falando, é equalizado pelo trabalho total, né? Mas eu não sei se metabolicamente são equivalentes. Então, seria uma forma de responder isso, seria calcular o total. Né? Eu acho que suspeito que não sejam, tá bom? Então, tem uma outra aplicação. Mas, voltando lá à limitação, é o ajuste pós-exercício. Não é fácil fazer aquilo lá. Pelo menos para mim não é fácil. Se tiver algum aluno da matemática, deve estar rindo de mim agora aqui, ou da física. Mas para mim não era fácil. Pensando nisso, viabilizar... Opa, apareceu um Jedi lá. Eu falei que não tinha relação, mas apareceu. Bom, isso eu percebia que limitava as pessoas a utilizar essa medida, porque frequentemente recebia e-mails do Brasil e do exterior, então o problema não era apenas nosso, de como é que fazia o ajuste, com alguma frequência. Sujeitos liam o paper do mestrado, do doutorado e mandavam e-mail. Tá, como é que você fez o ajuste exponencial? Como é que eu acho esse valor, ou outro e-mail, como é que eu acho o valor da constante de tempo? Recebi isso despertou em mim o interesse em tornar essa medida, o acesso a ela um pouco mais democrático, né? Que todas as pessoas possam fazer essa medida, tá ok? Depois que fizeram a aquisição do sinal. Então, em 2015, eu procurei o Centro para Competência de Software Livres da USP, que fica no Instituto de Matemática. Eu procurei o professor Alfredo... Opa, não fui eu, hein? Tá bom? Vamos ver se ele volta. Alguém está de sacanagem com o controlezinho? Fala, vamos fazer o Renato levantar. Então eu procurei, existe um centro lá na USP de desenvolvimento de softwares livres, softwares gratuitos. Tá bom? O professor Alfredo Goldman. Nesse trabalho, o Arthur, que está ali, que vai qualificar hoje à tarde, também participou, e mais alguns colaboradores. Tá bom? Eu procurei o professor Alfredo para desenvolver um software que todas as pessoas pudessem acessar. E assim fizemos. Em janeiro de 2016, a gente publicou o paper desse software, que está gratuito na internet para qualquer um aqui poder usar. Tá bom? Se você jogar no Google Jedi Lab, ele virá, mas o endereço é www.jedilab.org. Ele é muito fácil, pessoal. Você só tem que inserir os dados. Essa é a página inicial. Você aperta aqui o Start e vai falar, você quer medir o aeróbio? Sim ou não? Sim. Ele vai abrir uma janelinha. Joga os dados do consumo de oxigênio aqui. Legal. Próximo passo. Vai querer medir o anaeróbio lático? Sim. Joga os dados de lactato e o peso da pessoa aqui. Legal. Vai querer medir o anaeróbio lático? Sim. Joga os dados do consumo de oxigênio após o exercício e selecione se você quer uma exponencial ou uma bi-exponencial. Tudo bem? Esse software tem algumas vantagens. Primeiro, que é de grátis. Segundo, que você não precisa baixar no seu desktop. É um software online. Então, qualquer lugar do mundo, pelo menos deste mundo, que você tiver acesso à internet, você consegue usar o software. Você não precisa carregar no computador. Você pode qualquer máquina, sentar, acessar online e realizar os cálculos. Não precisa de cadastro e eu não sei quais são os seus dados. Eu não estou visualizando o que você está jogando ali. Então, é extremamente seguro também do ponto de vista científico. Eu não estou sabendo o que você está fazendo. Tudo bem? Depois que você projeta os dados, você dá um Enter e ele lhe retorna isso daqui, ó. Já tudo calculado. Aqui a produção não está muito boa, mas ele vai te falar o quanto é do aeróbio, o quanto que é do anaeróbio lático, o quanto que é do anaeróbio alático e qual é o total. Em valores e em gráfico demonstrando valores absolutos
em gráfico demonstrando os valores relativos. Tudo bem? Então, o site está disponível, o software está disponível para vocês usarem a qualquer momento. Como a nossa intenção era tornar o acesso mais democrático, nós passamos, a partir de 2016, também a monitorar quem está usando o software ao redor do mundo, para saber se, de fato, teve alguma utilidade toda essa energia que nós gastamos lá. Tá bom? Então, eu vou trazer alguns valores para vocês da utilização do software. No mundo, esses são os países que já têm usuários do software. Né? Você tem aqui, acho que é um gráfico de calor, né, que chama esse gráfico. Azul mais escuro é onde tem mais usuário, azul mais claro é onde tem menos usuário. Vocês podem ver que todos os continentes têm usuários, principalmente os países, né, principalmente Brasil, Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Tá bom? Então, parece que possibilitamos o acesso a mais pessoas. Tá bom? Curiosamente, entre os 10 países que mais utilizam... Bom, primeiro, nós temos hoje 2.000 usuários, quase 2.100. De novo, se a gente voltar para as mídias sociais, não é nada. Se pegar uma celebridade, número de seguidores, não é nada, não é verdade? Mas lembre, pessoal, são 2.000, provavelmente cientistas do esporte ou alunos, especializados em um tema, que é a contribuição de sistemas energéticos. Se a gente dividir esse valor aqui pelo número de professores da FEF, quantas FEFs nós teríamos? Da EFE eu fiz, dá 54. Nós teríamos 54 EFEs usando o software. E são todos usuários novos, né? Porque se você entra, sai do software e entra de novo, eu não conto como novo usuário, eu conto como uma revisita. E ele vai gerar um relatório de quantas vezes você entrou ou não. Tá bom? Então nós temos aí, de 2016, em 2 anos, 2.100 usuários, quase 9.000 usuários novos por ano. Tá ok? E curiosamente, pessoal, são de países, a maioria, à exceção do Brasil, China, e outro país aqui que ele não me citou quem era, são todos países desenvolvidos, países que poderiam, pode ser, eu já falo uma curiosidade, mas são todos países desenvolvidos, países que poderiam tranquilamente comprar o software pago, né? Mas acho que não é só a questão do valor do JEDI Lab, ela é muito fácil de usar, você só vai copiando e colando lá e dando Enter. O outro tem que fazer o ajuste de curva, saber quando você vai parar de fazer o ajuste e assim por diante. Tá bom? Um parênteses aqui. Antes da gente publicar o paper, o site já estava no ar, o software. E eu já conseguia monitorar quem estava usando. Países que já estavam acessando o software. China, Uzbequistão, assim, era Rússia. Você fala, eu tenho que publicar logo o paper, porque senão... Mas deu tudo certo. E aí, esses são os 10 países com mais usuários. Tá bom? Quando a gente quando a gente vem aqui para o Brasil, né, especificamente no Brasil, e analisamos os estados que estão utilizando o JEDI Lab, o software gratuito, temos São Paulo, Pernambuco, Amazonas, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Alagoas, Paraíba e Piauí. Se eu não me engano, só tem 2 ou 3 estados do Brasil que ainda ninguém acessou o software. Tá bom? E quando eu olho para as cidades, quais são as cidades no Brasil que mais estão utilizando esse software? Né? Primeiro, São Paulo. Segundo, Campinas. Tá vendo? Campinas, Manaus. Deve ser o marketing do... Ou ele fica pedindo para os amigos entrarem, né? Mas se for com o mesmo computador, ele reconhece sempre o mesmo IP e não vai contar como um novo pesquisador. Ele reconhece o IP do computador. Né? Então, ele vai contando como visita. Ele me dá um relatório de quantas pessoas entraram e saíram. Então, primeiro São Paulo, segundo Campinas, Recife, Bauru, Curitiba, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Pelotas e Maceió. Bom. E se a gente fizesse uma análise, se a gente aproximasse ainda mais o nosso zoom, e fizesse uma análise na cidade de Campinas, qual será possivelmente o lugar que mais tem acessado o JEDI Lab? A Unicamp. Ali está falando qual é a fonte de acesso. Então, toda vez que alguém entra pelo provedor da Unicamp, ele vai detectar. Então, pessoal,
para quem é bisneto de um camponês que trabalhou na fazenda do Taquaral aqui em Campinas, poder voltar hoje com esses números tem um simbolismo muito forte para mim. Tá, okay? Bom, então vamos acabar o nosso bate-papo aqui. Falando das limitações, são só maravilhas? São apenas flores? Não. Essa metodologia tem uma limitação importante. Primeiro que a gente está medindo de forma sistêmica, né? Eu estou medindo as coisas aqui na boca ou na orelha e assumindo o que está acontecendo especificamente no músculo esquelético, e a gente sabe que existe uma diferença muito grande entre essas coisas, tá bom? Essa é uma limitação que temos que ficar atentos. O equivalente de O2, aquele do diprampero, multiplica por 3, não representa exatamente o valor estequiométrico da oxidação do lactato. Se eu fizer lá as continhas de lactato, quanto de lactato, quanto de óxido de oxigênio é necessário para oxidar o lactato, não vai bater com 3, tá bom? Ele serve apenas como valor de referência para vocês. Não é exatamente o valor estequiométrico da equação. O EPOC rápido, né, o excesso de consumo de oxigênio na fase rápida, que precisa do ajuste matemático, ele parece sofrer a influência do pH, então se o exercício é muito intenso antes, talvez ele interfira negativamente na estimativa, logo após, tá bom? E o surgimento da cinética do consumo durante o exercício pode superestimar a contribuição aeróbica durante o esforço físico analisado, ok? Bom, antes de terminar, eu gostaria de agradecer novamente o professor Renato pelo convite, parabenizá-lo por essa iniciativa. Fico muito honrado, como falei para vocês, vir aqui hoje. Campinas, em particular, tem um lugar na minha memória afetiva por causa do meu avô. Gostaria de agradecer aqueles que pagam as nossas contas no trabalho, que são as agências de fomento, como FAPESP, CNPq e CAPES. Gostaria de agradecer algumas pessoas, os meus orientandos e ex-orientandos, que são aqueles que ajudam a carregar a parte mais pesada do piano, né? Os meus amigos e colaboradores, aos funcionários da unidade que eu trabalho, em nome do Edson e do Felipe, gostaria de agradecer a todos, que na sua maioria são muito competentes. E eu gostaria de agradecer um agradecimento especial a essa senhora que tem a figura projetada à direita de vocês, que é a professora Maria Augusta, que foi minha orientadora, mestrado e doutorado, e uma pessoa que mudou profundamente a minha vida profissional e, consequentemente, pessoal. Tá, okay? E fico também para vocês aqui o convite, para um dia quiserem lá conhecer o nosso grupo de pesquisa e fazer uma visita, fiquem à vontade para aparecer lá, vocês encontrarão os dados no nosso site, tá bom? Pessoal, obrigado, foi um prazer ter a ilustre presença de vocês aqui. Eu vou agradecer ao Rômulo, mas eu vou abrir rapidamente para a pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Todo mundo ao mesmo tempo? Não, só um, cara. Eu sei que não parece, mas fiquei em pé. Rômulo, eu tenho na verdade, para o futuro. A gente tem visto alguns equipamentos novos que conseguem medir o lactato online, com uma frequência de 1 Hz. E será que isso poderia ser um avanço? Porque atualmente a gente precisa do exercício inteiro, mede o acúmulo, então perde as variações inerentes, e daí usando o NIRS, dessa forma, podia ter ponto a ponto como a gente tem com o oxigênio. Você está falando do NIRS especificamente, né? Eu não olhei exatamente, porque ele não deve estar medindo, né? Ele deve estar estimando de alguma forma a concentração de lactato, não é isso? Ou ele mede o lactato, o NIRS? Ele mede a interferência que a molécula do lactato causa na onda do infravermelho quando é recaptado. Ele consegue fazer isso. Agora, se ele mede de maneira absoluta, eu não sei. Honestamente, pode ser um comparativo, né? Pode ser um comparativo do espectro o tempo inteiro. Honestamente, eu nunca parei para ler sobre o NIRS, como é que ele funciona, né? Mas eu acho que ele poderia contribuir na detecção do valor mais próximo do valor de pico após o exercício. Um valor mais preciso, porque para essa metodologia, eu preciso saber, pelo menos que o diprampero propôs, eu preciso saber repouso e o pico, né? Não sei se o fato de eu ter mais pontos ao longo do exercício, com essa metodologia, permitiria uma medida mais precisa, né? Eu acho que não. Porque precisaria ter valor de repouso
e valor de pico, né, para debitar. A não ser que, a partir dessa metodologia do NIRS, fosse possível propor outros equivalentes de oxigênio. Aí talvez sim. Mas usando isso que temos hoje, a única forma de aprimorar seria saber qual é o valor de pico mais verdadeiro, porque você faz um corte em 3 minutos e 5. Eu não sei o que aconteceu nem em 4, nem em 6 e nem em 7. Para essa metodologia, talvez aprimorasse essa medida. Agora, talvez ela permita o desenvolvimento de outras formas que não sejam essa do de Prâmpero, penso eu. Não sei se você tinha pensado em alguma outra coisa. Não, na verdade, eu acho que isso vai ajudar a resolver o problema do exercício intermitente. Porque uma alimentação, tanto para o lático quanto para o aeróbio, quando você trabalha com exercício intermitente, é que você não consegue quantificar essas oscilações, né? E daí, você poderia ajudar nisso. E já que a pergunta é essa, quais são as limitações desse método para eu quantificar no HIIT, por exemplo? Que eu vou ter pausas e, portanto, mudança do consumo e da produção. O problema do HIIT, eu acho que, especificamente da via... Bom, existem várias limitações, né? A primeira é que, como o intervalo de recuperação é muito curto, eu não tenho eu não tenho pontos suficientes pós-exercício para fazer o ajuste de curva. Eu precisaria ter pelo menos 6 minutos de recuperação. E não existe HIIT, pelo menos os mais populares, com 6 minutos de intervalo. Eu precisaria de 6 minutos de medida para fazer aquele ajuste exponencial. Esse é um problema. Existe uma outra saída para esse problema. Tá bom? Mas essa é uma limitação. A segunda limitação é que nos estímulos subsequentes, por exemplo, quando eu meço o lactato no terceiro estímulo, por exemplo, eu não sei se aquilo que eu estou vendo ali é oriundo do terceiro estímulo ou é da somatória de cargas do segundo e do primeiro. Então, no terceiro, eu estou vendo, na verdade, é uma somatória de alguma coisa que eu não sei muito bem o que é. Tá bom? Mas, de novo, trabalhar com metabolismo anaeróbio, pessoal, é sempre muito complicado. É uma tristeza. Porque tudo está acontecendo dentro do músculo esquelético. Como está acontecendo dentro do músculo esquelético, eu não consigo ter uma boa medida. Não existe. Não adianta você ficar pensando em nada aí. Esquece biópsia, esquece tudo isso aí. Biópsia pode ser boa para outras finalidades. Para a quantificação do metabolismo energético, não vai funcionar bem. Por quê? Eu quero saber o total de anaeróbio. Não é? Para eu saber o total de anaeróbio, na biópsia, eu vou lá e pego um pedaço de um músculo. Pedaço do músculo. Tem aquele pedaço. Para eu saber o total do anaeróbio que foi utilizado, eu preciso pegar esse valor e começar a fazer estimativas. Quais estimativas? Qual foi a massa muscular ativada durante o exercício? Né? Assumir que aquela distribuição é homogênea ao longo do músculo. Então, eu começo a assumir pressupostos que não me faz a biópsia ser uma medida mais precisa do que as outras para essa finalidade. Tanto que não existe um método universalmente aceito como gold standard para a medida do anaeróbio. Ah, mas tem engage, professor. Não é gold standard. O engage também tem várias limitações. Tá, okay? Então, trabalhar com anaeróbio é sempre um problema. Voltando à história do HIIT. Então, é verdade, tem essas limitações, mas você e qualquer pessoa do mundo terá essas limitações. Então, no popular é o que tem para hoje. Mais alguém? Tem que usar o microfone? Só. Professor, quais seriam os motivos para o pH influenciar na cinética rápida de oxigênio? Ok, eu falei rapidamente, né? Eu não falei para vocês que a ressíntese da fosfocreatina, ela acontece através do metabolismo oxidativo, através do metabolismo aeróbio? Não foi? O sujeito para de se exercitar, o consumo continua alto, esse oxigênio está sendo utilizado pela via oxidativa para ressintetizar ATP, para esse ATP ressintetizar a fosfocreatina que foi degradada no início do exercício, não é isso? Então, qualquer coisa que altere o funcionamento da via aeróbia vai também alterar a ressíntese da fosfocreatina. E uma das coisas que mais impacta qualquer via metabólica é a alteração de pH. As enzimas, as reações de uma forma geral, têm um pH ótimo. Né? Então, se houver uma queda muito acentuada do pH,
a via oxidativa ficará um pouco mais lenta, consequentemente a ressíntese da fosfocreatina também. Tá bom? Mais alguma? Professor, nesse artigo seu, você coloca... esse sim. Não, é esse o dele, o meu dele é parecido. Não, aquele que você passou para a gente, que era a contribuição de... 802? Não. Tem um artigo que ele passou para a gente ler, que vai discutir na próxima reunião, inclusive, que compara... Você vai apresentar ou não? Não. Já está antecipando a apresentação. Mas foram algumas dúvidas que eu ia tirar, depois já antecipo aqui, porque é exatamente a mesma coisa. Foi feito esse método. E ele coloca que é tiro de 50, 100, 200, 400 e 800 na natação. E... Deve ser do papote. Mas ele Ele queimou o K4, ele queimou o K4 desse jeito, né? Ele usa esse método... Usou na piscina. E coloca que aqui nos 50 metros, ele tem a participação do anaeróbico alático menor comparada com os outros. Não deveria ser o contrário? A participação do anaeróbico alático deveria ser o menor tempo de esforço? Em teoria, sim. Mas fica difícil eu comentar alguma coisa, porque eu não li o artigo. Precisa ver se tem alguma coisa na metodologia que está interferindo. Então, o alático, no 50, está maior, Ele menor vem que... o menor de todos, inclusive comparando com o de 800. Nesse estudo foi usado esse método. Você lembra? Foi... No 800 você praticamente não usa, lógico, ela vai estar um pouco presente, mas você praticamente não usa, né? O anaeróbico alático para uma prova de 800, 10 minutos, 9 minutos. Honestamente, eu não tenho ideia de valores da natação. 800 metros vai ficar em torno de quantos minutos? O jeito para Angará vai demorar meia hora, mas... 10 minutos, mais ou menos. 800 para 10 minutos. A contribuição alática deve ser pequena, né? Praticamente... A oxidativa deve ser muito superior às demais. Acho que agora eu consigo ler, vou tentar ler de novo. Fica atento à metodologia, porque de fato a sua suspeita procede, mas como eu não li o paper, eu não consigo te dizer com mais detalhes o que aconteceu ali. Foi usada essa metodologia nesse estudo. Bom, professor, aquele aqui vai cair no Vai cair na prova, professor. Mas deve ter sido porque eles têm usado bastante. Eu vou fazer uma última pergunta só para encerrar, Romulo. Claro. Você mostrou lá que o ponto de transição fica por volta de 60 a 75 segundos. Independente se o atleta é velocista ou se é fundista. E isso pode interferir nesse ponto de transição? Pode interferir. Porque, por exemplo, sujeitos altamente treinados aerobiamente têm uma cinética do consumo mais rápida. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, cinética do consumo. Nós dois podemos ter o mesmo VO2 máximo, ou podemos ter qualquer outro marcador da aptidão aeróbia, tá ok? Mas, por alguma razão, pode ser que eu tenha a cinética mais rápida. O que isso significa? Vamos supor que nós dois tenhamos o mesmo VO2 máximo de 50 ml/kg por minuto. Mas se eu tiver a cinética mais rápida, eu consigo atingir o valor máximo ou o valor submáximo mais rápido que ele, apesar da potência aeróbica ser a mesma. E isso deve interferir nos cálculos, porque para a mesma distância eu consigo ativar a via oxidativa mais precocemente. Consequentemente, a contribuição do aeróbio deve ser um pouco maior. Não muito maior, mas deve ser um pouco maior, Renato. Então, o nível de e o sujeito que é treinado anaerobiamente deve ter uma capacidade anaeróbia total, ou seja, um total de energia maior do que aquele que não é treinado, e postergar a ativação do metabolismo oxidativo. Mas existem poucos estudos dessa natureza, que eu me recordo, mas eu acredito também que a diferença não seja muito grande. Ok, então eu vou agradecer de novo ao professor Rômulo de ter aceitado o convite e ter oferecido a palestra aqui para nós. Por aqueles que estão aí, se alguém quiser divulgar, também está sendo gravado e futuramente vai estar no site da FEF, aí a gente vai subir pelo YouTube. Tá? Então, obrigado para todos aí. E, de novo, obrigado, professor Rômulo. Eu que agradeço, bom dia e boa sorte. A gente precisa.